Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero continuar meditando no livro de Juízes, capítulo 6, na vida de Gideão, que para nós é algo muito importante nessa hora, porque o mistério que Deus tinha na parte de trás de sua mente, aquele grande segredo que ele nunca tinha revelado aos profetas do Antigo Testamento, mas foi revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, esse grande mistério de Deus em Cristo, depois Cristo na igreja, que tem sido revelado para nós através da mensagem do profeta. Veja, nós estamos aqui supostos a receber a plenitude da divindade corporalmente, de acordo com a profecia. E nós temos isso exemplificado na vida de Gideão, porque Gideão teve a graça de ter a revelação pessoal de Deus em carne humana. Deus apareceu para ele em forma de um homem, logo após a saída do profeta. Veja, Juízes 6, do verso 7 a 10, nós temos a pregação do profeta, não temos o nome, não temos a cidade de onde ele veio, nem sua genealogia. O que sabemos é que era um profeta escriturístico, porque levou o povo de volta à fé original, levando-os ao primeiro êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito pela mão de Moisés, vindicado por um pilar de fogo. Logo depois, Moisés deixou a palavra escrita e o povo deveria seguir o que estava escrito na lei de Moisés. Veja, o anjo disse a Josué, logo depois que Moisés havia partido: então somente tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo que está escrito no livro. Não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita. Persiste em ler, medita nele dia e noite, e tenhas cuidado de fazer de acordo com o que está escrito. E dessa forma, ninguém poderá prevalecer nem parar diante de ti. Essa mesma comissão nos foi dada aqui no tempo do fim, através da mensagem do profeta. E Gideão estava se deparando com a mesma comissão. O anjo veio a ele em forma de um homem, e o anjo o chamou de varão valoroso, e o anjo disse que Deus era com ele. Mas seus olhos estavam fechados. Então Deus levantou, ou tirou o véu dos seus olhos, para revelar a ele que Deus estava encarnado. Esse é o grande mistério do sétimo selo para nós aqui no tempo do fim. É isso que as 7 vozes misteriosas dos 7 trovões de Apocalipse 10 estão revelando. Veja, Deus encarnado, Deus em carne humana, na forma de um profeta. Por isso que Paulo se refere em Efésios 5 dizendo: grande é esse mistério, 2 numa carne, digo porém de Cristo e a igreja. Então ali estava Gideão, no que a gente chama de a terceira etapa, na revelação de Deus em carne humana. E logo então, Deus lhe dá um sinal escriturístico, quando ele traz a sua oferta, coloca sobre a penha, e o anjo toca com a ponta do cajado, sobe fogo da penha e consome o sacrifício. Porque o princípio era, o Deus que respondesse com fogo, esse era Deus. E Deus aceitou o sacrifício e consumiu o sacrifício. Então Gideão teve a convicção, ele recebeu a fé que ele precisava. Deus então provou sua palavra. Deus confirmou a escritura bem diante dos seus olhos. Logo então, nós temos Gideão recebendo a plenitude do Espírito Santo, porque a Bíblia fala em Juízes 6, verso 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Veja, então ali estava agora Deus encarnado, não mais na forma de um homem, mas na própria pessoa de Gideão. Primeiro, Deus provou que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus tirou o véu da frente dos seus olhos. Então depois, esse mesmo Deus que tinha se revelado a ele, agora estava encarnado em Gideão. Por isso nós vamos ver que quando Gideão comissiona o seu exército, 300 valentes, Gideão lhes disse que quando eles atacassem o inimigo, eles deveriam dizer: espada do Senhor
e espada de Gideão, porque era Deus em carne humana, era Deus dentro de Gideão. Então Gideão, ele estava convencido de que Deus estava, o que Deus tinha se manifestado a ele, porque Deus queria convencê-lo, Deus queria colocar fé em seu coração, mas Deus queria agora revesti-lo, veja, da presença gloriosa do Espírito Santo. Mas depois de ser revestido, Gideão estava preocupado. Por isso pregou um profeta uma preciosa mensagem intitulada Convencidos e então preocupados. Se nós estamos convencidos da aparição de Deus em carne humana, no ministério do Filho do Homem, através do anjo de Malaquias 4, se nós estamos convencidos de sua segunda vinda, porque Jesus havia dito, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Depois ele disse, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem, os sinais de sua segunda vinda. Porque em Mateus 24, os discípulos lhe fizeram 3 perguntas no versículo 1. Que sinal haverá de tua vinda? E do fim do mundo? E quando não ficará pedra sobre pedra? Então, quando ele foi dar o sinal de sua vinda, ele disse, como foi nos dias de Ló. Então veja, lá estava um homem em forma corpórea, não era um espírito, era um homem, porque comeu pão com manteiga. Abraão lavou os seus pés e ele comeu o novilho cevado. Não era uma aparição espiritual apenas, era uma teofania, era a encarnação. E veja que a resposta que Jesus estava dando era com relação ao sinal da sua vinda. Por isso o profeta prega a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. E ele mostra que o 7º selo está no mistério tríplice. Primeiro, Deus em Cristo. Segundo, Cristo na igreja. Terceiro, marido e mulher no reino restaurado. Veja, mas também temos o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Tudo isso formando o mistério do 7º selo. E foi isso que as 7 vozes de Apocalipse 10 revelaram nos dias da voz do 7º anjo. Então esse 7º selo, que em Apocalipse 8 foi um silêncio no céu, está nas vidas das pessoas no Velho Testamento, nos símbolos e por toda a Escritura, de acordo com Apocalipse 10. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Veja o plural, os profetas. Então está por toda a Bíblia, na vida das pessoas e nos símbolos, o mistério escondido de como Jesus viria. Então Gideão agora, veja, cheio do Espírito Santo, Deus então quis provar a sua palavra para Gideão, porque Gideão estava preocupado agora, convencido, então preocupado. Então Deus passa a revelar, através da vida de Gideão, o tipo de crente que estaria aqui no tempo do fim, continuando a mensagem do profeta. Depois que o profeta sai de cena, a que tipo de homem Deus se manifestaria? Primeiro, vimos que Gideão era um homem escriturístico. E Deus revelou-se a ele em forma de um homem. Esse é o 7º selo. Veja, Deus em Cristo. Logo, Deus exigiu obediência. Ordenou que ele matasse o 2º boi de 7 anos. Uma clara evidência da segunda cavalgada, aqui no tempo do fim. Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, onde o anjo nos ordena a ir até a mão do anjo e tomar o livro e comer o livro, porque a revelação está no livro. Logo Deus então mostra que tipo de crentes seriam estes que receberiam a mensagem e viveriam de fé na palavra. E Deus teria então uma igreja sem mancha, sem mácula, irrepreensível,
porque é uma igreja que deu a preeminência à palavra. Então, qual foi o exemplo que Deus deu? Veja, Gideão, veja, possuído pelo Espírito Santo. Gideão, então, é inspirado por Deus. E Gideão pede a prova do novelo de lã. E aqui há um segredo muito profundo. Vamos ler a Bíblia, então. Verso 34 de Juízes 6. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele, ou após dele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, essa era a tribo dele, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: veja, se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. Veja, aqui vemos um homem convencido e um homem preocupado. É assim que nós devemos estar. Veja, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Veja que grande significado temos aqui. Veja, aquele velo de lã estava representando o próprio Gideão. E vemos então que Gideão, num tipo perfeito do velo de lã, veja, ele precisava ser um absorvente da palavra, um absorvente da doutrina, um absorvente do Espírito Santo. Veja, esse padrão segue o crente para este dia, porque quando Deus deu a Noé a instrução para fazer a arca, Deus escolheu a madeira de gofer. Veja, Noé a esvaziou completamente e depois Noé a betumou por dentro e por fora, porque aquela madeira de gofer era um absorvente da seiva. Veja, ele a betumou por dentro e por fora. O verdadeiro crente nesta hora deve estar betumado por dentro com o Espírito Santo e por fora numa vida vivificada pelo Espírito Santo, para, em ordem, cumprir a comissão de Apocalipse 10, do verso 8 a 11. Veja, a comissão de Apocalipse 10, do verso 8 a 11 é: vá até a mão do anjo e tome o livro e coma-o. Então João foi lá e comeu o livro. Ele se fez doce na boca, mas amargo no ventre. Depois o anjo disse: agora que você comeu, agora que você conhece o mistério, reprofetiza. Ou seja, apenas pregue aquilo que pregou o profeta. Esse é o grande segredo. E Gideão estava comissionado a fazer o mesmo que Josué fez. Porque em Deuteronômio 32, o orvalho significa a doutrina, significa o mandamento do Senhor, significa o dito, a palavra do anjo para Gideão. Então esse tipo de crente é o que segue a mensagem, porque nós não teremos outro mensageiro e não teremos outra mensagem. Veja, mas devemos ser como um absorvente para a verdade da palavra, absorver em nosso coração e colocá-la em nossa própria vida. O profeta sempre disse que muitas pessoas são iguais a um pato. É como jogar água nas costas de um pato, ele dizia. Por quê? Porque o pato possui uma pena impermeável. O seu corpo não absorve a água. Mas o verdadeiro crente é um absorvente para a água da palavra. Então o profeta, pregando a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele mostra essa grande verdade para nós, nessa mensagem, a respeito da árvore noiva. Todos nós sabemos que o profeta pregou a mensagem restauração da árvore noiva. Aquilo que Eva rejeitou, a verdadeira noiva está recebendo. Eva rejeitou a palavra e a verdadeira igreja está recebendo a palavra, se alimentando da árvore da vida.
Então, no parágrafo 429 dessa mensagem, ele prega. Agora, lembre-se, ele é essa árvore da vida, contrário à semente da serpente. Veja você, ele é essa semente, a semente da mulher. Veja, a árvore da vida no jardim. E para que eles não estendam as suas mãos e movam esta árvore, eles comam desta árvore e vivam para sempre. Veja, e ele é a única árvore que pode ser tomada para que você possa viver para sempre. Sua palavra é vida. E que seja então a palavra de Deus, a qual Eva rejeitou no jardim do Éden. Então aqui está Cristo, a palavra manifestado. Veja, o véu de lã absorveu completamente o orvalho. E Gideão estava preocupado. Ele queria ser este tipo de homem, que ele pudesse absorver o Espírito Santo, que ele pudesse estar revestido da plenitude. Por isso que quando ele espremeu o véu de lã, encheu um copo cheio, não pela metade, não 3/4, mas o copo cheio, porque a promessa para a igreja aqui no tempo do fim é a plenitude do Espírito Santo, para que em ordem os mortos possam ressuscitar, porque os crentes do passado viveram apenas do penhor, mas a igreja do tempo do fim, ela teria a plenitude. Veja, e agora, através disso, ele produz uma árvore noiva, a qual será a árvore da vida restaurada de novo a ele, como marido e mulher, no jardim do Éden. Oh, glória a Deus! Pela mesma palavra e pelo mesmo Deus manifestada em marido e mulher, a mesma árvore noiva de volta novamente. Note, fazendo isso conhecido. Como? Que coisa! Veja, observe, redimido por Cristo, o segundo Adão. Veja, vocês creem que ele foi? Veja, voltando para o lar, para o Éden, com sua esposa caída, redimido de volta ao lar novamente. Isto é Cristo e a igreja hoje, tomando de volta sua esposa. Estão vendo o tríplice mistério agora? Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na igreja, tudo junto para trazer de volta o Adão e a Eva original novamente. Homem e mulher, os quais são um, feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito e tudo mais. A igreja é o sangue de Cristo, pelo Espírito, porque a vida está no sangue. Isto é o batismo do Espírito Santo, que nos batiza dentro de seu corpo, que reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. E é exatamente isso que está acontecendo. Uma igreja que pode absorver a palavra. Uma igreja sem mancha, sem ruga, irrepreensível. Ou seja, uma igreja que crerá em toda a palavra. Que não aceitará nada que não seja o assim diz o Senhor. Uma igreja que estará em harmonia perfeita com a palavra. Por isso, nesse novo Efésios, na unidade entre Cristo e a igreja, a unidade de um Deus numa única igreja, o casamento do Cordeiro, aquilo que Eva rejeitou, a verdadeira igreja está recebendo. E agora, marido e mulher, juntos, unidos, a palavra. Por isso, em São João 17, Jesus orou para que sejam um como nós somos um. Como isso será feito? Eu não sei. Mas é uma igreja predestinada para estar aqui no tempo do fim. Veja, de pé, imaculada, irrepreensível. E ela é eleita e predestinada para isso. Irmão, Deus te abençoe. Eu espero que isso ajude e que possa contribuir com a sua fé. Deixa aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.